Qual que é o tema da live? Eduardo, nós vamos falar aqui agora sobre 5 motivos para vocês começarem a trabalhar com obras financiadas. Os principais 5 motivos para você começar a trabalhar com obras financiadas. Durante a live, cara, sempre vai vindo ideia na minha cabeça e eu vou falando. Então vai aparecer mais que 5 motivos para você trabalhar com obra financiada. Então vamos lá. Cara, quando a gente fala de obra financiada, a gente fala de uma construção onde o banco, a Caixa Econômica Federal, vai emprestar dinheiro para o nosso cliente para ele poder construir a casa dele, O cliente vai poder construir a casa dele com dinheiro emprestado, com o recurso do banco. Cara, mas por que isso é tão bom? As pessoas não conseguem ter essa visão e eu quero passar isso para vocês. Por que é tão bom trabalhar com obra financiada? Primeiro, vamos entender o que seria essa obra financiada. Imagina que o João aí, do Terra Obra, ele está querendo construir a casa dele e aí ele fala assim, Eduardo, cara, olha só, não dou conta mais de morar com os meus pais, já estou aqui com 25 anos, eu estou namorando aqui e eu preciso ter minha casa própria, cara. E aí ele vira para mim e fala, cara, mas tem um problema, eu não tenho dinheiro para construir. E aí, o que acontece normalmente quando a pessoa não tem o dinheiro para construir? Ou ela vai fazer um consórcio, ou ela não vai comprar a casa, ou ela pode optar pelo financiamento imobiliário. Eduardo, mas como assim financiamento imobiliário? Seguinte, existe uma linha de crédito da Caixa Econômica Federal, onde o cliente mesmo, o João da Terra Obra aí, ele pode adquirir um financiamento para ele construir a casa dele no terreno que ele quiser. Ou seja, a Caixa vai financiar o terreno e a construção. A Caixa financia o terreno e a construção no mesmo financiamento. A pessoa paga uma única parcela e ela vai pagar os dois. Beleza? Eduardo, mas essas casas que a Caixa financia aí, Minha Casa Minha Vida, cara, isso aí as casinhas muito pequenas, muito simples, aquelas iguaizinhas uma da outra. Cara, isso aí é um conjunto habitacional. Também é financiado pela Caixa, mas não é dessa modalidade que a gente está falando aqui. Eu estou falando aqui da modalidade aquisição de terreno e construção. E nessa modalidade aquisição de terreno e construção, a gente trabalha com obra personalizada, Obras totalmente personalizadas. Por exemplo, eu tenho um cliente que está construindo uma casa de 200 metros quadrados, avaliada em R$750 mil, fora do condomínio da cidade. O João está perguntando, alto padrão também dá para financiar? Com certeza, alto padrão também dá para financiar, A gente pode financiar casa de 3 milhões, para você ter ideia. Então, um cliente nosso, eu estou construindo, mostrei até a concretagem da Viga Baldrame ontem, uma casa de R$750 mil fora do condomínio. A gente sentou com o cliente, fez todo o projeto para ele do jeitinho que ele sempre quis, do jeito que ele sempre sonhou em ter a casa própria. E aí a gente está lá construindo a casa dele. Da mesma forma, da casa que eu entreguei na terça-feira, acho que foi na terça-feira, que eu entreguei uma casa no valor de R$190 mil, que é uma casa financiada pelo Minha Casa Minha Vida. O cliente também personalizou a casa do jeito que ele quis. Uma casa de 70 metros quadrados, com uma suíte, 3 quartos sendo uma suíte, banheiro, cozinha, lavanderia. Casa totalmente personalizada. Então a gente consegue construir casas personalizadas para o nosso cliente através dessa modalidade de financiamento. Eduardo, beleza, entendi então que existe essa modalidade de financiamento. Mas por que é tão bom trabalhar com financiamento, com essa modalidade? Primeiro, esse mercado é totalmente inexplorado. Eu tenho mais de 1.100 alunos aí esparramados pelo Brasil. E o que acontece? Muitos dos alunos viram para mim e falam, Eduardo, aqui na minha cidade, nem o gerente da Caixa sabe o que é o financiamento. Cara, aqui na minha cidade não se pratica esse financiamento. E aí, tem 2 olhares quanto a esse fato. Isso é um fato. As pessoas não conhecem o financiamento. Tem 2 formas de você olhar.
Cara, se ninguém faz é porque não dá certo, ou se ninguém faz é porque ninguém se atentou para essa oportunidade, ou para que ninguém foi a fundo e realmente conseguiu executar dessa maneira. O que eu recomendo sempre? Cara, se ninguém fez, seja pioneiro. Seja pioneiro. Eu tenho alunas também de cidades pequenas aí, de 9, 10 mil habitantes, que constroem muitas casas. Por exemplo, a Daiane Lobchenko, ela é de uma cidade de 10, 11 mil habitantes e dentro de um ano, ela fez 82 projetos de construção. Desses 82, se não me engano, acho que 28 ou 30 era para construção financiada. E eu lembro que no começo, quando ela entrou para o curso, ela falou: Eduardo, mas isso aqui não dá certo, não funciona. Eu falei: não funciona porque ninguém fez ainda. Né? O impossível só existe porque alguém não foi lá e fez, porque depois que alguém vai lá e faz, não é impossível mais, certo? Então, entenda, a Caixa Econômica é a Caixa Econômica Federal. As regras valem para todo o território nacional. As mesmas regras valem para todo o território nacional. Só que o que acontece? Às vezes, na sua cidade ou em outra cidade, não é usual fazer essa modalidade, mas é porque as pessoas não se atentaram. Na live de ontem eu falei a diferença entre construir para vender ou vender para construir. E aí, geralmente nessas cidades, eles fazem o financiamento, mas faz de financiamento de casa já pronta. Então, você precisa entender que esse mercado é totalmente inexplorado. Para te provar isso ainda mais, olha só, mais ou menos janeiro, fevereiro desse ano, a gente não estava na pandemia ainda, né? Tudo mais. E aí, mais ou menos janeiro ou fevereiro desse ano, eu não lembro o mês o certo, mas eu acho que foi fevereiro. A gente não estava em pandemia e eu fui convidado a dar uma palestra no IESB, que é uma faculdade de Brasília. Cara, Brasília, tá? Brasília, tá? Não é cidade de 8 mil habitantes, não. Brasília, tá? Fui convidado a dar uma palestra na faculdade IESB, em Brasília. E aí, na minha vez de palestrar, teve vários palestrantes lá e tal. Na minha vez de palestrar, eu falei: olha, vou fazer uma pesquisa de mercado aqui com vocês. Nessa faculdade lá tinha só profissionais da área da construção civil, engenheiros, arquitetos, né, e tudo mais. Tinha mais ou menos na sala 120 a 130 pessoas, tá? De 120 a 130 pessoas. E eu falei: cara, eu vou fazer uma pesquisa de mercado com vocês aqui. Falei: pessoal, olha só. Quem aqui realmente conhece o mercado de construção financiada, de construção de casas financiadas? Levanta a mão, por favor. De 130, 120 pessoas, 4 levantou a mão. 4 levantou a mão. Cara, não é 5%. 4 levantou a mão. De 130 profissionais da engenharia, da construção, arquitetura e tudo mais. De 130, 4 levantou a mão. E aí eu falei: cara, beleza, desses 4, quem aqui aprendeu a fazer financiamento comigo? Dos 4, 3 era meu aluno. Dos 4, 3 era meu aluno. Eu falei: meu Deus do céu. Aqui, ó, a Samela estava lá. Eu acho que tinha até mais, Eduardo. Aí, tá falando que tinha até mais pessoas do que 120, 130. Cara, eu fiquei assim, de boca aberta. Ó, o Assa Amaral também estava lá, ó, tava lá na faculdade. E aí, o que aconteceu? Eu falei: cara, na hora eu acho que eu não falei nada disso, mas qual que foi o insight que veio na minha cabeça? Falei: cara, se nem os engenheiros e arquitetos conhecem esse mercado de construção financiada aqui, imagina os clientes. Cara, imagina quem mora de aluguel e não sabe que pode comprar uma casa sem ter todo o dinheiro da construção. Na hora que eu fui embora, eu mandei um áudio aqui pro meu sócio. Eu falei: Jonathan do céu, cara, eu acho que a gente não vai dar conta de dominar, porque a gente queria, cara, nós vamos dominar e construir casa para todo mundo e tal. Na hora que eu descobri que nem os engenheiros sabem desse mercado, eu falei: nossa, tem casa demais para construir. Tem casa demais, porque as pessoas não sabem que existe isso. Se nem os engenheiros e arquitetos sabem que existe esse mercado, imagina os clientes.
Imagina o cliente final lá que mora de aluguel, a pessoa que mora com o pai e com a mãe, a pessoa que mora de favor ali e acha que precisa juntar todo o dinheiro para poder construir a casa própria. O financiamento é antecipação do sonho da casa própria. A gente fala isso. Olha, o financiamento é antecipação do sonho da casa própria. Ah, Eduardo, a pessoa vai pagar juros? Vai, mas se ela não pegar o financiamento, ela vai pagar aluguel por 30 anos da mesma forma. Por quê? Não é da cultura do brasileiro fazer uma reserva financeira, juntar dinheiro. Cara, quantas pessoas você conhece que tem, sei lá, 300 mil agora para ir ali e construir uma casa? Cara, eu posso citar nas mãos, assim, ó, sei lá, 4, 5 pessoas que eu conheço que tem 300 mil para construir uma casa agora. Cara, a maioria das pessoas não tem recurso. Não tem recurso. Agora eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que moram de aluguel? E dessas pessoas que moram de aluguel, eu posso apostar que elas têm um carro. Mesmo ela não tendo dinheiro, né, recurso, sei lá, os 20% do financiamento, ela pode vender esse carro, adquirir o financiamento da casa própria e depois adquirir outro carro. Cara, esse mercado é totalmente inexplorado. Totalmente inexplorado. Ninguém conhece, tá? E eu acho que essa é a principal vantagem de trabalhar com obra financiada. Deu para entender aí? Sacou a ideia da questão do mercado inexplorado? Um segundo ponto extremamente importante também, quando a gente está trabalhando aí no mercado, vamos deixar de lado aí o financiamento. Eu acredito que os nossos concorrentes, cara, não são os engenheiros e não são os arquitetos. As pessoas que moram, que constroem, que reforma, que constrói casas e tudo mais, eu não vejo arquiteto e engenheiro como meu concorrente. Quem que é o meu concorrente no mercado aí, deixando de lado o financiamento? Cara, o meu concorrente é a mão de obra informal. É o pedreiro, é o mestre de obra, é o pequeno construtor ali que não é engenheiro, né? Essas pessoas são meus concorrentes. Por quê? A maioria das pessoas, cara, tem um estudo, 85%, cara, 85%, repetindo, 85%, tá? Das obras no Brasil são feitas de forma ilegal. 85% das obras no Brasil são feitas fora das regularidades, né? Sem RT, sem aprovação de alvará e tudo mais. Cara, 85%. Quer dizer que a gente está brigando por 15% do mercado. A gente está brigando por 15% do mercado. Que é os clientes que estão preocupados se tem engenheiro, se tem alvará, se está tudo certinho a obra. A gente está preocupado e brigando com 15% do mercado. 85%, pesquisa depois você vê, isso é um estudo do CAL, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo que foi feito. 85% das obras são feitas de forma irregular. E aí, quando a gente traz isso para o financiamento, cara, olha que legal. A Caixa exige que todo financiamento tenha um engenheiro. Todo financiamento precisa de um engenheiro, arquiteto ou técnico de edificação. Um desses três precisa ter para poder sair um financiamento. Técnico de edificação, casas até 80 metros quadrados, né? Cara, olha isso. A gente saiu de um mercado que eu preciso brigar pelos 15%. E agora, cara, o meu cliente quer fazer um financiamento, beleza, ou ele vai me contratar ou ele vai contratar meu parceiro, meu engenheiro parceiro ali, meu colega de faculdade. Sem o engenheiro, sem arquiteto ou sem técnico de edificação, não existe financiamento. Não existe. E aí, o que é melhor? Eu trabalhar num mercado que eu sou valorizado como engenheiro, que eu sou essencial. Sem a minha RT, sem a minha assinatura, nada acontece. Ou trabalhar num mercado onde o cliente parece que está te fazendo um favor. Ah, eu vou contratar um engenheiro aqui para ajudar ele.
Cara, não sei se vocês já escutaram isso, mas eu já escutei. Não, Eduardo, eu vou te contratar, cara, para te ajudar, você está começando. Isso, cara, é desprezo pela nossa profissão. Isso aí, cara, pra mim não rola, não dá certo. A sensação que os clientes que têm o dinheiro lá para construir a casa toda, falar é luxo contratar um engenheiro e um arquiteto. É luxo. A gente sabe que engenheiro e arquiteto não é luxo. É um serviço essencial para qualquer serviço de construção. A gente tem a nossa responsabilidade. Então, a gente presta um serviço essencial. Não é luxo contratar um engenheiro, não é luxo contratar um arquiteto. A gente está trabalhando, faz um serviço essencial. Porque a gente sabe que obras, 90% das obras que caem aí são obras sem responsável técnico, são obras irregulares, são obras feitas de qualquer jeito. Então não é luxo. Só que na cabeça do cliente ainda existe esse preconceito, né? Que contratar engenheiro, se eu tiver dinheiro eu contrato engenheiro. Cara, hoje, né, de uns 2 anos para cá, a pessoa fala, eu quero que você assine aqui para mim fazer uma construção, vou chamar meu pedreiro. Eu falo, cara, se eu não for fazer a obra, eu nem assino nada. Por quê? Se não, acaba que o mercado vai ficar prostituído cada dia mais. O que eu quero mostrar para vocês é que, cara, no mercado de obras financiadas, ou o cliente te procura, ou ele procura outro RT. Ou o cliente te procura, ou ele procura outro RT. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Ele pode ir lá na Caixa, querer pegar direto ali o financiamento. O que o gerente da Caixa vai falar? Você precisa procurar um engenheiro ou arquiteto para poder fazer toda a documentação para você. E aí ele vai correr atrás de nós. Você saiu de um mercado que você tem que correr atrás do cliente para entrar num mercado que o cliente corre atrás de você. Eu posso te mostrar aqui, ó. Eu recebo mensagem todo dia. Camila me ligou hoje de novo. Eu acho que ela está na live aí. Ela está querendo que eu construa uma casa para ela. Eu falei, Camila, não dou conta. Não tem jeito. Eu vi ela entrando na live aí. Mas eu estava ocupado na hora que ela me ligou. Eu tenho 3 clientes aqui para me entrar em contato e não tem tempo. As pessoas ligam, mandam mensagem, falam que quer conversar, reunir, que quer construir casa. Só que, cara, é diferente você trabalhar no mercado que você tem que correr atrás do cliente de trabalhar no mercado que o cliente corre atrás de você. Por quê? Sem você, ele não adquire o sonho da casa própria. Você é essencial no processo. Você é uma peça fundamental naquele processo. Se o cara tem dinheiro, olha, eu tenho 300 mil reais aqui. Cara, contratei um Zezinho pedreiro ali, gente boa, me falar que ele é bom de serviço, então eu vou chamar ele, vou construir a casa e prefeitura, alvará, RT, isso aí depois eu vejo. Não, preocupa não, isso aí depois eu vejo. Depois eu resolvo isso aí. Quem tem dinheiro e quer construir, a maioria das pessoas, 85% das pessoas fazem isso. Pesquisa do CAL, tá? Eu não trago informações aqui da minha cabeça não. Pesquisa do CAL, joga no Google aí, dá um Google aí. Então a gente entra num mercado que nós somos essenciais e ainda num mercado inexplorado, que ninguém conhece. E na hora que as pessoas começarem a conhecer, pra você ter uma ideia, Eduardo, você tirou isso da cartola há 2 anos atrás? Cara, esse mercado existe há 15 anos. 15 anos existe esse mercado. Existe essa linha de financiamento. Só que eu fui conhecer há 4 anos atrás. E há 2 anos que eu venho ensinando isso pra galera. Outra coisa aqui, ó. O aumento considerável no número de clientes. Me fala aqui, qual é a porcentagem para cada uma pessoa que tem dinheiro para construir a casa própria? Você acha que quantas pessoas não têm dinheiro para construir toda a casa? Qual a porcentagem? Tipo assim, uma pessoa tem dinheiro a cada 2 que não tem, ou uma tem dinheiro a cada 10 pessoas que não tem. Qual você acha que é a proporção? De 1 para 10, 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100? Ó, o João falou, aqui no Rio a prefeitura emitiu um relatório sobre edificações ilegais. É assustador. Cara, muita gente constrói de forma ilegal. Muita gente constrói de forma ilegal.
Os clientes que têm recurso, mesmo assim, não contratam engenheiro ou arquiteto e nem tiram as autorizações de obra. Vamos lá, qual você acha que é a proporção de pessoas que têm todo o dinheiro para construção com pessoas que não têm dinheiro para construção? 5 para 10 seria 1 para 2, né? 1 para 10, a cada uma pessoa que tem dinheiro, existe 10 pessoas que não têm dinheiro. A gente chegou, eu estava até falando disso em outra live esses dias, mas as pessoas que têm 300 mil, 250 mil, elas estão investindo o seu dinheiro em algum lugar, né? Geralmente na bolsa de valores. Não deixa esse dinheiro na poupança, né? Essa pessoa não vai deixar esse dinheiro na poupança. Ó, as pessoas falando aí 1 para 10, 1 para 8, legal. Mas olha só, nesse ano a gente atingiu 2,5 milhões de pessoas, 2,5 milhões de pessoas que investem na bolsa de valores. 2,5 milhões de pessoas que investem na bolsa de valores. 2,5 milhões. Quantas pessoas tem no Brasil? Se não me engano, 220 milhões, certo? 220 milhões. Ou seja, essas pessoas que investem na bolsa de valores é 1%, um pouquinho mais de 1% da população do Brasil. Se a gente faz uma relação, cara, então, teoricamente, quem investe na bolsa tem dinheiro e quem não investe não tem todo o dinheiro. Eu sei que não tem pessoas que têm dinheiro e não investem, como também tem pessoas que não têm dinheiro e investem, né? Mas eu estou falando o seguinte, vamos trazer uma relação de algo concreto que a gente tem, da bolsa de valores lá de quem investe. 2,5 milhões de pessoas investem. Um pouco mais de 1% da população investe na bolsa de valores. O que isso quer dizer? A cada uma pessoa que tem investimento, existe 100 no Brasil, existe 99, né, 100 pessoas no Brasil que não investem. Cara, se a gente trazer essa mesma relação aqui para pessoas que têm dinheiro para construir toda a casa e pessoas que não têm, eu acredito que vai ser a mesma proporção. A mesma proporção. Ou seja, a cada uma pessoa que você conhece que tem todo o dinheiro para construir, existe mais 100 que não tem todo o dinheiro para construir. Tá? Eu acredito que essa seja a realidade mesmo, beleza? A cada pessoa que tem dinheiro, existe outras 100 que não tem esse dinheiro. E aí, olha só, quando a gente trabalha com esse mercado de construção financiada e a gente falou que pode ajudar essas pessoas que não têm dinheiro a realmente adquirir o sonho da casa própria com pouco dinheiro, às vezes até zero entrada, pode acontecer? Pode, mas com pouco dinheiro a pessoa consegue adquirir a casa própria, tá? Cara, a gente abre um mercado que estava focado nessa uma pessoa que tem dinheiro, agora a gente está focado em 100 pessoas. 100 vezes aumentou a sua possibilidade de captação de cliente. Se antes você procurava só quem tinha dinheiro para construir, agora qualquer pessoa pode ser seu cliente. Qualquer pessoa que mora de aluguel, que mora com os pais, que tem o sonho de realizar a casa própria, ou a pessoa que tem a casa e fala, cara, Eduardo, estou querendo mudar para uma casa maior, minha família cresceu, né? Eu preciso ter uma casa maior. E aí vai construir uma casa maior, uma casa de 1 milhão, 2 milhões. Ou então a pessoa, Eduardo, eu já moro, cara, numa casa de 1 milhão. Só que eu quero uma casa mais espaçosa, né? Uma casa mais luxuosa e tudo mais. Vamos construir uma casa de 2 milhões. Cara, pro ano que vem eu já tenho 2 casas de 2 milhões para construir, certo? Por quê? A pessoa subiu o nível de vida, né? A qualidade de vida da pessoa subiu e ela quer uma casa maior, quer uma casa melhor e tudo mais. E não tem nada de errado nisso. A pessoa pode adquirir uma casa melhor, né? E eu gosto de ver pessoas que realmente compram casas cada vez maiores aí. Então entenda isso. A cada uma pessoa que tem o dinheiro para construir, existe outras 100 que não tem todo o recurso para a construção. E agora você, entendendo o mercado de obras financiadas, sabendo como é que funciona, como é que trabalha, cara, o seu foco é assim, ó, é pulverizado. Você vai começar a tratar a sua família, os seus amigos como possíveis clientes. E a gente vai falar sobre isso mais aprofundado no workshop, tá? No workshop Mais Obras. Beleza?
Não precisa de dinheiro, não precisa de investimento inicial. Você não precisa investir o seu dinheiro para poder entrar nesse mercado. Eduardo, como assim eu não preciso investir o meu dinheiro para entrar nesse mercado? Pelo seguinte fato, a Caixa Econômica Federal ela financia 80% do valor do imóvel, tá? 80% do valor do imóvel. Os outros 20% o cliente tem que ter de recurso próprio. Os outros 20% o cliente tem que ter de recurso próprio. Ou seja, uma casa então de 200 mil reais, uma casa de 200 mil, a pessoa precisa ter 40 mil reais de recurso próprio. Aí você fala, Eduardo, mas 40 mil é muita coisa, às vezes o cliente não tem 40 mil. Tudo bem, mas será que ele não tem um carro ali de 30 mil que ele pode vender e aí você usa esse dinheiro? Será que ele não trabalha e tem um FGTS lá de 10, 15, 20 mil reais? Ele pode ter um FGTS. E a diferença do valor que faltar para pagar a entrada, você pode dividir para ele até a conclusão da obra, porque esse dinheiro você vai usar na obra. E um outro detalhe muito importante, esses 20% de entrada, muitas pessoas acreditam que esse dinheiro precisa ser depositado para a Caixa Econômica Federal. E cara, não é assim que funciona. Você não precisa depositar dinheiro para a Caixa. Você usa esses 20% realmente para iniciar a obra do seu cliente. Não tem que pegar esse dinheiro, não tem que pegar o dinheiro e depositar na conta da Caixa. Não faz sentido. Se ela financia só 80%, os outros 20% é recurso próprio, a Caixa vai pagar por medição de obra, né? Conforme a obra vai evoluindo, ela vai fazendo o pagamento. Então você usa esses 20% para pagar o projeto, para pagar os custos que você tem e para iniciar a obra. Conforme a obra vai andando, a Caixa vem, faz a vistoria e faz o pagamento da medição, entendeu? Então, cara, você não precisa fazer nenhum investimento inicial para começar a trabalhar com esse mercado. Você não precisa tirar dinheiro do seu bolso. Eduardo, quando então que eu vou precisar tirar dinheiro do bolso? Só se você encontrar algum cliente que vai ter a entrada zero, tá? Em alguns casos, pode acontecer de dar entrada zero. Por exemplo, se o seu cliente aqui tem um FGTS, 200 mil reais de obra, 40 mil de entrada, né? E ele tem um FGTS de 40 mil reais, pronto, ele não tem que dar dinheiro de entrada. E aí, somente nesse caso, você vai ter que tirar dinheiro do bolso para começar a obra ou o seu cliente tira dinheiro do bolso, depois esse dinheiro volta para ele novamente, porque a obra é 200 mil reais, entendeu? Essa ideia que tem como zerar a entrada é verídica. Paulo, existem formas lícitas de fazer isso e formas ilícitas, beleza? Eu sempre explico da forma que está dentro das regras da Caixa, porque eu trabalho no jogo a longo prazo. Eu trabalho no jogo de longo prazo. Então, eu ensino da forma correta que vocês podem trabalhar com a construção financiada, beleza? Tendo o cliente todas as premissas em mãos, quanto tempo a Caixa autoriza e libera o dinheiro? Seguinte, eu tô com um aluno, a gente estava até numa reunião ontem à noite. Nossa, até esqueci de fazer stories da reunião. Ele chama Flávio. Ele é daqui de Uberaba, inclusive. Ele captou o cliente, fez o processo, deu entrada na Caixa e assinou menos de 30 dias, tá? Menos de 30 dias. Então, e agora o próximo passo o que é? Ele vai reconhecer o contrato em cartório e aí a Caixa vai pagar o terreno, depois ele inicia a obra e a Caixa paga conforme o andamento da obra, beleza? Show! Falei do mercado pouco explorado, falei do aumento de número de cliente, falei do que a gente é essencial, né? Do engenheiro. Sem o engenheiro, o arquiteto não faz financiamento. E falei do investimento inicial aqui também. Próximo tópico aqui, ó. Você não precisa ter um CNPJ. Você não precisa ter uma empresa para poder trabalhar com obra financiada. Na verdade, você não precisa nem de um local físico para poder trabalhar com obra financiada. Você, recém-formado,
que tem o seu CREA na mão, está habilitado para poder trabalhar com obra financiada. Eduardo, mas eu tenho o CREA na mão, tal, mas eu não preciso de um escritório para atender o cliente. Cara, internet está aí para isso. Faz reunião online com o seu cliente. Ou então marca de ir na casa do seu cliente mesmo para fazer reunião com ele. A gente tem um preconceito, né? A gente acredita que é um escritório que vai trazer autoridade para a gente. Cara, mas a autoridade é o que você fala que transmite autoridade. Local físico, cara, não influencia tanto na autoridade, tá? Se a pessoa chega aqui, pode ter o escritório mais bonito, e aí eu começo a gaguejar, começo a desconversar, começo a falar coisa errada, e aí isso não vai trazer, não vai mostrar para o meu cliente que eu tenho autoridade no assunto. Então, mais importa o que você fala do que onde você está, se é um escritório físico ou não. Então você não precisa ter um CNPJ, você não precisa ter empresa, você pode trabalhar como autônomo mesmo, beleza? Outro item aqui, eu acho que eu já falei 5, 1, 2, 3, 4, 5, mas eu coloquei mais 2 aqui. Primeiro, o que você precisa ter? Eduardo, eu me formei, cara, e agora? O que eu preciso ter para me trabalhar com obra financiada? Cara, única coisa, o seu registro do CREA ou o seu registro do CAL. Fora isso, mais nada. Você não precisa ter experiência com obra, você não precisa ter experiência com projeto. Isso aí você vai adquirir ao longo do tempo. Você precisa entender como é que funciona o financiamento para poder fazer o financiamento para o seu cliente. Fora isso, não tem grandes novidades. Cara, igual vai fazer o projeto. Cara, se você não faz projeto, passa o projeto para alguém fazer, alguém que é especialista em projeto. Se você não sabe fazer obra, traz um parceiro para você executar a obra junto com ele, racha o lucro da obra, na segunda obra ali você já consegue executar sozinho. Tá? Então você vai trazer um parceiro para te ajudar nas primeiras obras, depois você faz sozinho e é bem tranquilo. Então, essa relação do CREA, você pode já iniciar a partir disso e, cara, não sei se vocês já repararam nisso, mas sempre tem alguém querendo construir casa. Pensa um pouquinho. A todo momento a gente conversa com as pessoas, nossa, eu estou pensando em construir, nossa, eu estou querendo comprar um lote, nossa, eu estou querendo reformar minha casa, ou então eu estou querendo comprar uma casa maior. A todo momento tem pessoas querendo construir casa. A todo momento tem pessoas querendo construir casa. E aí você precisa estar atento a esse mercado para você trazer esse cliente e realmente construir a casa dele. Cara, quando a pessoa já entende que ela quer construir a casa, ela está meio caminho andado, tá? Meio caminho andado. Só dela falar assim, nossa, eu estou pensando em construir, daqui a uns anos eu quero construir minha casa. Cara, você consegue ajudar essa pessoa a antecipar esse sonho da casa própria através do financiamento, a todo momento. Aposto com vocês aí, nos últimos 2 meses, com certeza vocês passaram por alguma pessoa, conversaram com alguém que quer construir a casa. Se não, você não estava atento a isso. Com certeza alguém falou para você, mas você não se atentou a isso. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu estou querendo construir, mas estou sem dinheiro. E aí você já traz para o subconsciente, está sem dinheiro, então não tem dinheiro para construir, não é meu cliente. E aí você deixa a oportunidade passar. E agora que eu te expliquei como é que funciona isso de financiamento, que a pessoa não precisa ter todo o dinheiro e tudo mais, essa pessoa se torna seu possível cliente. Show! O Geucimar fez uma pergunta interessante aqui. Eduardo, tudo bem? Meu cliente tem um terreno financiado, pagou 1 ano do terreno e agora ele quer fazer a obra financiada. Eduardo, nesse caso em específico, como posso ajudar o meu cliente? Seguinte, Geucimar, se esse terreno que o seu cliente comprou financiado tiver escrito, tiver escriturado na matrícula do imóvel que ele está alienado, aí ele precisa quitar o terreno para poder fazer a construção do imóvel. Ou se ele dividiu com a loteadora, tá? Existem essas 2 possibilidades. Se ele dividiu com a loteadora e paga para a loteadora esse valor financiado, esse lote,
e não está escriturado no terreno, que o terreno está alienado, ele pode fazer o financiamento do terreno e da construção. E aí a Caixa Econômica vai pagar a diferença do terreno que ele ainda está devendo para a loteadora. Mas se tiver escrito na escritura, na matrícula do terreno, que esse terreno está alienado, aí não tem como, ele precisa quitar o terreno para depois fazer o financiamento da construção, beleza? Então procura saber dessa informação aí. O curso é voltado para captação de cliente e financiamento, tá? Todos os financiamentos lá a gente ensina dentro do curso. Financiamento de terreno, financiamento de construção e tudo mais. O Douglas é aluno, é bem indicado por quem faz. Seu curso é bem indicado por quem faz. Ah, tá, entendi. Achei que ele era aluno. O curso só é voltado para financiamento ou outras opções de obras também? Não, a gente dá exclusividade lá para captação de cliente e financiamento. Tem algum tema sobre apartamento, loja e shopping? Não, Fábio, não tem isso lá no curso, tá bom? É bom você fazer essa pergunta que daí você entra sabendo já o que está. É bom você fazer essa pergunta que daí você já entra sabendo que a gente não fala sobre apartamento e loja de shopping. É somente captação de cliente e obra financiada, tá bom? Os financiamentos mudam de banco para banco? Sim, muda de banco para banco. Primeiro, quem é o único banco que faz financiamento de construção? É a Caixa Econômica Federal, beleza? Os outros bancos não fazem financiamento de construção. Arquiteto pode assinar toda a papelada junto à Caixa? Sim, pode assinar toda a papelada junto à Caixa. Estudante pode fazer o curso? Pode sim, só que aí eu explico dentro do curso que você precisa de um parceiro para poder te ajudar no processo e também fazer a assinatura da documentação para você, tá? É o que eu falei, precisa de um responsável técnico com CREA ou CAL ativo para poder assinar. Então, se você é estudante, você precisa ter um parceiro aí de um engenheiro ou arquiteto. Financiamento para comércio tem as mesmas premissas dos residenciais. É basicamente igual, só que a gente tem que tratar direto com a agência e os juros é bem maior do que um residencial. Perguntaram aí para quem não é formado e tudo mais, cara, eu tenho aluno que por exemplo, o Marcelo, lá de Cristalina, Goiás. Ele é dono de restaurante de comida japonesa. Ele é dono de restaurante de comida japonesa. Ele fez o curso de financiamento, foi para Cristalina e aí montou a sua construtora, fez parceria com um engenheiro lá e está trabalhando com construção. Eduardo, você acha interessante mudar de região se a sua região não tem um público em potencial? Torrente Engenharia, seguinte, se você acredita que o seu mercado aí na sua cidade não tem um público potencial, é porque você estava lidando somente com quem tem dinheiro. O mercado de obra financiada, cara, ele tem mercado em todo o Brasil. Pra você ter ideia, aqui no meu perfil do Instagram, eu fiz uma live com a Carolina Vender e ela é de uma cidade que tem 7 mil habitantes. Sendo que desses 7 mil habitantes, metade é índio. Metade da cidade é índio. Ou seja, sobrou 3.500 pessoas para ela construir. Cara, ela está faturando mais de 100 mil reais por ano com obra financiada. Mais de 100 mil reais por ano. Faturando não, lucrando. Tá? Lucrando mais de 100 mil reais por ano com obra financiada. Assiste a live lá que eu fiz com ela. Assiste a live que eu fiz com ela que ficou bem bacana. Você fala de contrato entre construtor e cliente? Sim, tá? A gente disponibiliza vários documentos lá, inclusive contratos, planilhas. Cara, tem muita coisa. Dentro do workshop a gente vai falar mais sobre isso aí, mas eu deixo tudo mastigado lá para os alunos. A live com ela tá salva no meu perfil do Instagram. Deixa eu abrir aqui, ó, no Instagram. Vai no meu perfil lá, ó. Aqui, ó. Essa live aqui, essas duas aqui é com ela, com a Carolina Vender. E essa live aqui é com a Daiane Lobchenko. E ela também trabalha numa cidade pequena. Essa aqui que fez 82 projetos em um ano, tá? Esse aqui é o Elder, aluno também. Assiste essas lives aqui, ó. Esses aqui são alunos também.
pessoal de Ribeirão Preto, cidade aí de mais de 1 milhão de habitantes, estão fazendo muitas obras. Esse aqui é o Ian de Xique, também constrói muitas obras. Então, assim, assiste lá, tem muito conteúdo aqui, beleza? Valeu demais, grande abraço aí para vocês. Valeu, tchau!